E aí agora então a gente vai começar a inserir o nosso modelo, o nosso modelo tridimensional, né? Começando pela inserção das paredes, tá? E aí a gente tem aqui o arquivo PDF com as medidas, ó, do que a gente vai desenvolver, tá? Aqui. E eu vou seguir essas medidas e essas paredes que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Explicar um pouco o que são essas paredes aqui. Aqui a gente vai ter paredes de 12 centímetros, paredes que vocês vão encontrar de 13 centímetros, paredes de 14 centímetros, paredes de 16 centímetros, tá? E por que dessas diferenciações? Porque a gente vai ver que as paredes, na realidade, no real, elas têm espessuras diferentes porque dependem muito da estrutura que é composta e dos acabamentos dessas paredes, tá? No nosso caso aqui, a estrutura é tijolo convencional de 8 furos, tá? De meia vez, que é ele em pé, que a gente conhece, né? E ele vai ter acabamento, quando ele for de 12, é porque ela vai ter um acabamento de reboco e pintura de ambos os lados da parede, tá? Quando a gente encontrar uma parede que tem acabamento, que tem uma espessura total de 13, considerando já acabamento, é porque ela vai ter uma estrutura também de tijolo e uma das faces da parede vai ter um acabamento de cerâmica interna, tá? Quando a gente encontrar uma parede de 14, como essa, o caso dessa parede aqui, desse trecho entre cozinha e banheiro, vocês vão ver que é porque é uma parede que tem cerâmica interna dos dois lados, por isso que ela tem uma espessura maior. E quando a gente encontrar uma parede de 16, é porque ela tem cerâmica externa, pode ser uma pastilha externa, onde o reboco pedido é um pouco maior do que o reboco de uma parede de cerâmica interna. Então, a gente considerou aqui 16 centímetros, vocês vão ver que é porque a espessura de reboco dela é um pouco maior, tá? Aqui no caso 14 também a gente considera cerâmica externa aqui e pintura na parte interna, tá? E aí, ó, você vai ver que vai ter as espessuras para cada uma. Então, essa parede aqui que pega esse trecho de circulação, vira na sala aqui e vem até aqui, ela é uma parede de 12 apenas. 12 também desse trecho até esse outro trecho, 12 desse trecho até esse trecho. Essa aqui já é 13 porque tem cerâmica interna nesse perímetro aqui da nossa cozinha, tá? Então, é uma de 13. 14 nesse trecho apenas entre cozinha e banheiro, tá? Aí aqui também tá 13, aqui também tá 13, aqui já volta para 12. Essa daqui externa tem 14, como essa outra aqui. E 16 apenas essa daqui e essa outra que pega o peitoril da varanda, certo? E aí, para a gente inserir essas paredes, a gente vai vir aqui no Revit, na aba de arquitetura, onde tem parede, você pode clicar direto em cima do ícone, da simbologia de parede, tá? Se você clicar aqui na setinha, você vai ver alguns tipos de parede que o Revit faz. A que usamos, que vamos usar aqui, é a arquitetônica. A gente não está fazendo parede estrutural, porque a gente não está fazendo projeto estrutural, nem usando parede por face, que é quando você faz um modelo e depois você aplica para aquele modelo estudo volumétrico, você aplica uma parede, tá? Então, a gente vai considerar a parede arquitetônica, que é a mesma coisa de clicar nesse nome, é a mesma coisa de que clicar no símbolo. Quando eu clico nesse símbolo, observem que já mudou aqui a minha barra de propriedades e vai aparecer aqui os tipos de parede, de famílias de parede que eu tenho nesse meu arquivo já. Como é um arquivo modelo, eu já deixei para vocês os tipos principais de parede que a gente vai usar aqui e tem mais alguns outros, tá? Como é que se dá essa nomenclatura desses tipos de parede? Você observar aqui, ó, o nome que está aqui é 12 centímetros, um traço, pintura branca por pintura branca. Então, esse nome fui eu que dei, porque para mim é mais fácil saber qual é a espessura total com acabamento da parede primeira e o que é de acabamento que tem dos dois lados, das duas faces da parede, tá? Considerando aqui que eu tenho uma mesma estrutura interna para todas as minhas paredes aqui. Essas minhas paredes, elas têm a mesma composição de estrutura interna, que é tijolo de meia vez, tá? Então, aqui o que difere vai ser só os acabamentos dela, então já tem alguns tipos diferentes, se vocês observarem. Pintura branca, cerâmica interna e cerâmica interna,
pintura branca e cerâmica interna e cerâmica externa, pintura externa e cerâmica externa, tá? Então, aqui elas são chamadas de parede básica. A gente tem ainda o que no Revit convenciona de parede cortina, tá? Parede cortina, ela é uma parede que pode ter vários elementos diferentes. Se você observar aqui, ele está chamando essa primeira parede cortina de brise metálico. Porque, na realidade, não é uma parede de tijolo. É o que ele chama de cortina, são brises metálicos. Quando você insere como parede, mas o que vai aparecer são os brises metálicos com espaçamento que você definir, com a cor que você definir, o modelo que você definir. Então, se você observar, tem algumas aqui, ó, forma de gradil, forma lisa, tá? E tem ainda parede empilhada, que mais nada é da mescla de dois tipos de parede. Você pode ter uma parede de uma espessura, você vai inserir uma parede de uma casa, você vai fazer já a parede com um embasamento. O embasamento normalmente tem uma espessura maior e a parede de fechamento dos ambientes tem uma espessura menor. Então, a parede empilhada é isso, são paredes compostas, né? Você tem um tipo de parede na base e um tipo de parede mais acima. O que vamos usar seria essa aqui mesmo, essa aqui, parede básica de 12 centímetros. Eu vou clicar nela aqui, tá? Aqui tem algumas informações importantes de se conhecer antes da inserção da parede, para saber o que se está fazendo, tá? Primeiro ponto é linha de localização, de que forma essa parede, você vai inserir essa parede no projeto. Isso é só para você saber, você consegue inserir a parede usando todos esses aqui. Mas, se você usar a linha central de parede, quando você vier aqui, ó, inserir a parede, tá observando que tem um tracejado azul, ela está sendo inserida pelo eixo central da parede, tá? Então, você tem ainda a opção, essas outras opções aqui, face de acabamento externa. Observe que ela foi o tracejado para a face externa da parede. Se eu mudar aqui face de acabamento interna, ele muda o lado, tá? Então, isso é importante se saber na hora de fazer algumas edições. Mas, para inserção, você pode inserir por qualquer um desses lados. Eu vou deixar aqui face de acabamento interno, tá? Restrição da base, nível 0. E está dizendo, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a minha parede vai ser inserida no nível 0, há um deslocamento dessa base de 0 centímetros. Ou seja, vou inserir minha parede aqui, ó. Tá, inserir. Se eu for para o corte, eu vou ver que essa parede foi inserida no nível 0 a 0 dele, ou seja, exatamente em cima do nível, tá? Então, se isso aqui, ó, se essa parede não tiver no nível, no deslocamento de base 0, se ela tiver, por exemplo, a ponto 30, está dizendo que está sendo inserida a base da parede no nível 0, porém a 30 centímetros de distância desse nível, tá? Então, é importante a gente conhecer para a gente saber o que a gente está fazendo no projeto, tá? Deixa eu apagar aqui, vamos voltar lá, parede. Bom, então já vimos restrição de base e deslocamento de base. Temos também restrição superior. Se você observar, a minha parede foi até o nível 0,1 lá no corte, tá? E deslocamento superior 0, ou seja, ela começou e terminou no nível 0,1, exatamente no nível 0,1. Então, ela terminou lá. Se o deslocamento superior tivesse sido ponto 20, ela tinha passado 20 sempre relativo ao nível 0,1, tá? Se eu tivesse colocado negativo, ela não encostaria lá no nível, porque estaria a menos 10, por exemplo, do meu nível 0,1. Por isso que é importante você ter pelo menos 2 níveis, no caso do projeto, para você poder ter uma referência de parede. Se você observar aqui, a gente vê a parede aqui no nível 0 da planta de piso, e você observa, se eu clicar aqui, só selecionar, der um clique só na parede, ela fica em azul e aparece um nó azul, que é dizendo que essa minha parede, ela foi inserida pelo acabamento interno. Se eu selecionar a minha parede aqui e vier aqui na barra de propriedades, eu posso mudar, dizer, ó, que ela foi pela face de acabamento externa ou ainda pelo centro da parede. Isso faz diferença quando eu for alterar, por exemplo, as medidas
na hora que eu estiver construindo o meu modelo, tá? E aqui a gente vê várias linhas de composição da parede, tá? Por que a gente vê essas linhas de composição? Porque a parede, na realidade, ela é composta e formada por várias camadas. A primeira camada é a estrutura interna e as outras camadas são os acabamentos. Então, ela pode ter acabamentos ou não ter acabamentos, ter apenas a estrutura, tá? Mas você consegue visualizar. E de que forma você visualiza isso? Essa visualização, você visualiza apenas quando você tem o nível de detalhe da sua vista no nível de detalhe que pode ser considerado ou alto ou médio. Se eu vier aqui, ó, e alterar, posso alterar por aqui por baixo, para baixo, e aí eu não visualizo mais a composição da minha parede. Se eu alterar aqui para o médio ou para o alto, eu já vejo a composição. E tem uma outra maneira de você visualizar isso melhor, mais fácil ainda, porque aqui a gente só está vendo duas composições. Você está vendo a estrutura e apenas o reboco, não está vendo o acabamento de pintura. E essa parede tem acabamento de pintura. E aí como é que a gente vê isso? Tem um comando que você ativa enquanto você está desenvolvendo o projeto, que é o comando de linhas finas. Ele tem um atalho aqui em cima. Se você clicar e ativar linhas finas, ele tira a espessura de todas as linhas que vão aparecer na plotagem. Essa ativação de linhas finas não funciona para plotagem, só para visualização. Se você mandar plotar com as linhas finas ativadas, ela vai sair na plotagem com as linhas grossas, da forma que estava na configuração. Mas para trabalhar durante o desenvolvimento do projeto, é interessante que você tenha isso aqui ativado, porque você vê a composição da parede. Então aqui eu vejo de forma bem clara a estrutura da parede, posteriormente o reboco e depois o acabamento de pintura, tá? E aí você vê aqui, ó, se eu selecionar a parede, ela foi inserida pela face de acabamento interna, tá? Se eu alterar aqui, ó, para o eixo, linha central da parede, ele muda. Então esse nó sempre é o nó onde ele mostra por onde foi inserida a parede, tá? Vou voltar aqui para a face de acabamento interna. E aí você observa a composição da parede de forma clara quando o nível de detalhe está alto, tá? Então, enquanto você estiver fazendo o projeto, é interessante que isso esteja ativado, tá? Isso pode sair, esses níveis de detalhe você visualiza na plotagem, mesmo se as linhas finas não estiverem ativas, sim, você visualiza. Quando é que é interessante que você veja a composição? Depende da escala. Uma escala de 1 para 20 é uma escala muito pequena, então você não vai conseguir ver a diferenciação dessas duas linhas. Então, se você for trabalhar em escala de 1 para 10, onde o detalhe é maior, pode ser interessante que você veja a composição e você especifica. Aqui é a estrutura, aqui é o reboco, tá? Mas, para a escala de 1 para 20, o melhor é que esteja sempre no nível baixo, porque a escala é uma escala muito pequena e você pode confundir quem pegar o seu projeto no entendimento. Mas, durante o desenvolvimento do modelo, enquanto você está montando o seu modelo, é interessante que esteja no nível alto e aqui ativada a opção de linhas finas, porque aí você vê a composição composição de toda a parede, os elementos que compõem a parede.